Oi, chegou a hora de mais um podcast, O Segredo das Emoções. Hoje, o quinto podcast, vamos falar sobre culpa, ok? Então, todos nós já nos sentimos culpados em algum momento de nossa vida, e isto não é tão negativo assim. Calma, vou te explicar. Imagine que fiquei de levar suco para uma festa de aniversário surpresa e no fim das contas acabei esquecendo de levar. Isso fez com que me sentisse culpada, porque todos tiveram que comer o bolo sem tomar nenhum líquido. Fiquei envergonhada e pedi desculpas. Agora presto maior atenção às coisas que combino, para não passar por isso novamente. A culpa pode ser saudável se te leva a agir de forma mais positiva, criando maneiras de não repetir os mesmos erros do passado. E vida que segue. Mas, e você? Quando se sente culpado? Normalmente, tenta corrigir o que é possível ou fica se martirizando paralisado? Olha, a culpa é um sentimento que nos faz sentir vergonha, nos traz desconforto e a percepção de que nós devemos corrigir os nossos procedimentos, não é verdade? Então, a culpa torna-se preocupante quando os pensamentos se tornam destrutivos e nos levam ao remorso, que é uma autocensura paralisante e tóxica. É como se lidássemos com uma dívida impagável. Também existem pessoas que se culpam pelos erros dos outros, por se sentirem responsáveis por coisas que não fizeram, ou até por pensamentos em vez de motivos reais. Quem se sente culpado desta forma pode ser exigente demais consigo mesmo, não aceitando seus erros, falhas ou defeitos, se tornando carrasco de si mesmo. Através da ciência, sabemos que o sentimento de culpa pode iniciar-se na infância, a partir das relações que construímos com pais, cuidadores, amigos e familiares. Cada uma dessas relações moldam a maneira como a criança vai aprender e interpretar cada ação que toma diante do mundo. Uma criança pode crescer emocionalmente saudável e sem excesso de culpa, quando, apesar dos erros, a encorajam a acertar, fazendo-a perceber que é capaz. Não devemos responsabilizar os outros pela culpa que carregamos, pois não é um único fato que resulta na forma como lidamos com a culpa. Todas as pessoas tiveram suas histórias e suas dificuldades. Existem diversos outros acontecimentos ao longo da nossa vida que ajudaram a moldar a forma como enfrentamos e enxergamos as situações que nos afligem. A verdade é que, desde que o pecado entrou neste mundo, o sentimento de culpa passou a fazer parte da vida do ser humano. Esse sentimento está diretamente relacionado ao erro. Mas alguém está livre de errar por aqui? Claro que não, né? O erro não é obrigatório, mas pode servir como parte do aprendizado. Às vezes, mesmo nos esforçando para acertar, acabamos errando em alguma coisa. Isto é humano e tem solução. Na Bíblia temos uma história que nos ajudará a entender melhor esse assunto. Tanto Judas quanto Pedro foram discípulos de Jesus. Os dois traíram a Jesus, mas reagiram de forma bem diferentes. Olha o que diz Mateus 27, de 3 a 5. Quando Judas o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Percebeu o que Judas fez após ter entregado a Jesus por 30 moedas de prata? O que ele fez? Ele foi tomado de remorso e ele se enforcou. Judas foi movido de remorso mesmo, reconheceu que havia pecado, mas não buscou o perdão de Deus e nem perdoou a si mesmo.
Pedro traiu a Jesus, negando publicamente ser seu discípulo no momento em que mais Jesus precisava de apoio. Nós vemos isso no relato de Lucas 22, 61 e 62. Diz o seguinte, olha, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então, e como termina essa história? Nós percebemos que ela termina bem, graças a Deus, né? Porque Pedro teve a oportunidade do arrependimento. Ele se encontrou com Jesus novamente. E quando ele se encontrou com Jesus, olha o que aconteceu. Está relatado em João 21, 17. Disse-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, houve aí neste encontro entre Pedro e Jesus, né? Pedro se sentiu perdoado, ele foi perdoado por Jesus e confirmado como discípulo de Cristo. Pedro estava com o coração arrependido e entristecido, mas foi restaurado pelo amor e perdão de Jesus. A Bíblia nos orienta com segurança sobre o que devemos fazer quando nos sentimos culpados, certo? Por alguma coisa, por algum pecado. O que nós temos que fazer? Nós precisamos entender que o amor de Deus por mim e por você é imenso, e por isso Ele fez uma promessa maravilhosa, que está lá em 1 João 1:9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você tenha feito ou o motivo pelo qual carrega o fardo angustiante da culpa, Deus quer te libertar e te dar perdão, o perdão verdadeiro. O passado pode te prender, mas Deus é quem te liberta. Não vai deixar o passado te prender, certo? Então, aceite o seu perdão, o perdão de Deus, todas as vezes em que se lembrar de seu erro. Ok? Estamos terminando. Agora, mas antes de terminarmos, finalizarmos completamente, vamos fazer aqui, tomar 2 decisões importantes na nossa vida. Vamos procurar sempre conversar com Deus. Sempre que nós nos sentirmos culpados, vamos buscar a Deus, sempre, e agradecer o perdão de Deus, decidindo acertar as coisas e seguir em frente, ok? Então, vamos orar? Obrigado, querido Deus, por ter nos ensinado que podemos viver sem carregar culpa, pois o Senhor é misericordioso em perdoar. Nos ajude a ficarmos sempre ligadinhos em Ti, ó Deus. Sempre buscar a Tua presença, especialmente quando nós nos sentirmos culpados. E obrigado pelo oferecimento do perdão. Nos ajude a acertarmos a nossa vida daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém.